Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E você já ouviu a expressão estar deixando dinheiro na mesa? É sobre isso o vídeo de hoje que a gente vai falar aqui. Vou explicar a expressão, né? Tá até aqui na tela. Significa perder uma oportunidade de ganho financeiro que estava ao alcance. E é isso que tem acontecido com o Cruzeiro em relação ao seu patrocínio master, tá? Galera, para quem não sabe, né, o Flamengo fez aí um acordo com a Betano, né, no valor de 250 milhões de reais por ano. Então é um baita do contrato, é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, mas o ponto aqui não é o Flamengo, tá? A gente sabe que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, não é este o ponto, mas alguns times que estão abaixo aqui pesam no que eu vou falar. O Cruzeiro, eu acho que se precipitou com essa renovação da Betfair, ou por falta de experiência das pessoas que estavam lá no que diz respeito a futebol, né? O Pedrinho é um cara que entende de mercado, o filho dele também, mas o futebol é um mundo à parte, beleza? Lembrando que esse contrato com a Betfair, o primeiro contrato, foi muito vantajoso para o Cruzeiro à época. Foi um contrato de 25 milhões de reais que poderia chegar a 30 com as metas batidas, né? Para a época, era um contrato parecido com o do Atlético, que o Atlético tinha com a Betano, se não me engano, e foi um contrato bom. O Ronaldo conseguiu fazer um bom contrato para o Cruzeiro ali. Só que essa renovação, meus amigos, eu acho que não foi boa. Eu acho que o Cruzeiro deixou dinheiro na mesa. Por quê? Eu tô com essa notícia aqui, ó, de 2024, né, que é quando saiu. Cruzeiro renova patrocínio master com o maior valor da história do clube. Veja detalhes. A princípio, parece que é um puta do negócio, né? O maior patrocínio master da história do Cruzeiro. Mas quando a gente entra aqui para ver, né? Montante do novo acordo vai superar a quantia recebida no primeiro vínculo assinado pela gestão Ronaldo. Isso dá a entender que é um bom contrato. A diretoria anunciou que será o maior patrocínio em termos de valores, tal, pode ultrapassar 40 milhões, ou seja, 40 milhões é o valor fixo que o Cruzeiro ganha com a Betfair hoje. Então, o contrato antigo era de 25 milhões, igual eu falei, né? Fixos, mais os gatilhos ali que foram acertados ali pela gestão do Ronaldo, que poderia chegar a 30. Eu não acho que o Cruzeiro valorizou só 15 milhões de reais aí a sua camisa desde que o Pedrinho comprou o Cruzeiro, né? E não só por isso. A gente entra aqui, por exemplo, no Vasco. Eu gosto de usar o exemplo do Vasco, porque eu já vou explicar, mas o Vasco fechou com a mesma Betfair por aproximadamente 70 milhões de reais por ano, ou seja, 30 milhões a mais do que o Cruzeiro, né? Isso antes do Cruzeiro renovar com a Betfair, tá? Então o Cruzeiro já tinha esse referencial, cara, a matéria do meio de 2024. A nova patrocinadora máxima do Vasco será a Betfair. A casa de apostas já assinou um contrato com o clube e vai pagar aproximadamente 70 milhões por ano. O acordo foi informado na terça-feira, o nome da empresa foi publicado primeiramente pelo jornalista Carlos Berbert. A Betfair vai pagar 115 milhões para expor a sua marca na região nobre da camisa até o fim de 2025, né? Ou seja, juntando 6 meses ali de 2024 mais 2025 inteiro, já dá o valor de 115 milhões. Qual que foi o erro aqui do Cruzeiro? Primeiro, a renovação foi até 2026, né? Ou seja, tem o ano que vem e 2026 ainda comprometidos aí. Aliás, tem esse ano e o ano que vem comprometidos aí com essa renovação. Enquanto isso, outros clubes de futebol estão fazendo contratos melhores que o Cruzeiro. E aqui, ó, vou te dar um exemplo. O Vasco, antes do Cruzeiro, 70 milhões. O Atlético Mineiro, 60 milhões de reais por ano com a H2Bet, 20 milhões a mais que o Cruzeiro. O Botafogo, 15 milhões a mais com a VBet. O Santos, 52 milhões, 12 milhões a mais, né? E aí tem São Paulo e Fluminense também, que são contratos maiores. Grêmio e Internacional, 50 milhões. O Cruzeiro aqui em 10º lugar. Inclusive, o Cruzeiro recebe 10 milhões a mais só que o Fortaleza. Então, isso aqui, galera, é dinheiro que o Cruzeiro está deixando de ganhar. O Cruzeiro tinha que estar, pelo menos, entre o Vasco e o Atlético aqui com 65 milhões. Pelo menos. Por quê? Vou citar dois motivos aqui, né? Deixa eu ver se eu acho que o negócio que eu deixei aberto aqui, mas eu acho que eu acabei fechando.
Aqui, ó. Ranking das maiores torcidas do Brasil, né? O Cruzeiro aparece em quinto lugar, junto com o Vasco, na frente do Grêmio, pouca coisa atrás ali do Palmeiras, e na frente de times como Botafogo, Atlético, Inter, Santos, Fluminense, todos os times que ganham mais dinheiro que o Cruzeiro ali nessa de valor de patrocínio master, tá? E outra coisa, o Cruzeiro não só tem torcida, mas também tem torcida que vai no estádio, torcida de verdade, não é só número, não. O Cruzeiro, há 5 anos já, são 5 anos seguidos, que o Cruzeiro tem média de público superior à do Atlético, por exemplo. E hoje, no Brasileirão, o Cruzeiro tem a segunda melhor média de público, 43 mil pessoas. Então, o torcedor do Cruzeiro, além de torcer, ele consome também. Então, por que eu trouxe esse negócio da pesquisa e da média de público? Isso tem que ser usado de argumento na hora de você negociar um contrato de patrocinador. Porque o patrocínio, ele vale o tanto que ele é exposto. O Cruzeiro vende muitas camisas, o Cruzeiro coloca torcedor no estádio. E além disso, esse novo contrato com a Betfair, ele obrigatoriamente a camisa tem que ser vendida como patrocinador, coisa que em outras empresas não há essa obrigação, né? Então, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que esse contrato foi mal negociado. E aí você fala, pô, bom, mas você vai só reclamar, não vai dar uma solução. Então, quando eu vejo muita gente falar que o Cruzeiro precisa de um diretor de futebol, que o Cruzeiro precisa disso e daquilo, que o Pedrinho é inexperiente. Essa nem dá para pôr na conta dele, né? Porque foi negociado antes dele assumir uma posição mais importante no clube, mas eu acho que, por exemplo, a LFU, né, que é a que o Cruzeiro faz parte, em vez dela negociar os direitos de televisão diretamente, ela contratou uma empresa especializada nisso e conseguiu um baita de um acordo com os clubes da LFU. Em vez de vender o pacote para uma empresa só, eles particionaram os pacotes para aumentar o ganho. Então, tem Cruzeiro joga, por exemplo, na Record, joga na Amazon Prime, joga no Premier. Então, o Cruzeiro, esse contrato, por quê? Os caras entenderam que eles não tinham a capacidade de sentar para negociar um contrato bom, eles foram lá e contrataram uma empresa para fazer isso. Então, o que o Cruzeiro deveria fazer? Trazer uma empresa que seja especialista em brand, né? Brand é marca, né? Para poder fazer um estudo, um levantamento de quanto que vale a marca do Cruzeiro e quanto que seria um valor justo, pegar pesquisas, fazer, mostrar dados, né? Hoje em dia tudo são dados, né? O Cruzeiro precisa melhorar a forma como ele, por exemplo, como ele tem os dados do sócio torcedor para usar isso também como argumento. Então, o Cruzeiro precisa se reestruturar dentro do departamento de marketing ali e comercial, né, para poder vender a marca do Cruzeiro melhor, porque esse contrato aqui, galera, até 2026, como eu disse, é 20 milhões de reais a menos esse ano e 20 milhões a menos no ano que vem. São 40 milhões de reais que o Cruzeiro está deixando de ganhar, pelo menos. Isso considerando que o acordo deveria ser pelo menos igual ao do Atlético. O Atlético não tem mais torcida que o Cruzeiro, entendeu? E também não está jogando competições melhores que o Cruzeiro. O Vasco, muito menos. Porque antes, né, poderia se argumentar, mas o Atlético está jogando Libertadores e o Cruzeiro não, entendeu? Não é o caso desses times. Então, galera, fica aí o meu questionamento, né, a diretoria do Cruzeiro, que eu acho que em outras coisas eles estão indo muito bem, não vai acertar em tudo, né, mas a próxima renovação de contrato do Cruzeiro, de patrocínio master, tem que ser histórico de Minas Gerais, não só do Cruzeiro, porque bater o recorde do Cruzeiro já não é o suficiente, porque o próprio rival recebe ali, como eu trouxe aqui na informação, 60 milhões de reais por ano com H2Bet. O Atlético, que está extremamente endividado, as contas deles lá estão, o fluxo de caixa deles é ruim, eles estão desorganizados, o futebol de base está sucateado, o futebol feminino está sucateado, eles estão brigando, talvez não, muito provavelmente vai ser o segundo ano que o Cruzeiro termina na frente do Atlético na tabela. O Cruzeiro pode ir para a Libertadores, eles não. Então, o próximo acordo aí que for negociado, que seja com a Betfair ou com uma outra empresa, precisa ser muito, muito
vantajoso, tá? Precisa ser revisto, porque, infelizmente, a marca do Cruzeiro não está sendo valorizada. Galera, não levem isso como uma crítica de diretoria, assim, que eu acho que está tudo errado, não. É só uma crítica pontual de uma análise que eu fiz aqui, que é simples, qualquer pessoa pode fazer, e cabe esse questionamento da diretoria aí. Eu vou tentar, de alguma forma, levar esse questionamento para a diretoria, quem sabe a gente toma a resposta, e aí a gente vê, beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua participação. Um abraço e até a próxima.